Assim como nós estamos, convido você a orarmos e a buscarmos a presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque mais uma vez Tu nos reúnes, mais uma vez Tu nos congregas, mais uma vez nós estamos juntos como povo de Deus, como igreja, e sempre que o fazemos, o Senhor nos desafia por meio da Sua palavra. Existe uma questão especial, algo significativo quando nós nos reunimos no Teu nome, porque existe uma promessa de que a Tua presença está ali no meio do Teu povo quando ele está reunido. Então nós Te louvamos por isso, nós Te agradecemos de todo o nosso coração e nós Te pedimos que nessa manhã haja Tua manifestação, haja Teu cuidado aqui para com as nossas vidas, que nós possamos ouvir a Tua palavra e experimentar o que Tu tens para nos trazer aqui, Senhor Deus. Te louvamos, Te agradecemos, Te exaltamos e pedimos, sê conosco, ó Senhor. Visita-nos nesse lugar, encontra-nos aqui, derrama Teu Espírito Santo, porque é para isso que nós nos reunimos, para ouvir a Tua voz, para entender os Teus desígnios, para cumprir com os nossos propósitos, para os quais nós somos criados, para os quais nós somos chamados a estar na Tua presença. Em nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Então nós estamos iniciando essa reflexão acerca dos reflexos de uma igreja madura. A gente quer perceber um pouco como a gente se vê, como os outros nos veem, quem é a Celt diante do espelho da palavra de Deus. A gente quer fazer uma autocrítica a partir da Escritura. A gente quer se perguntar se a gente tem refletido a Cristo no mundo ou não. E quando nós falamos em reflexos de uma igreja madura, quando nós estamos falando do espelho, o espelho nosso, dessa coisa de se olhar no espelho, isso é um eco da nossa visão como igreja. Nós sonhamos, nós queremos, nós almejamos, nós estamos nos organizando e caminhando para que cada membro dessa comunidade esteja em crescente amadurecimento, impactando pessoas e seus contextos, estimulando um profundo relacionamento com Cristo. Veja, a visão da nossa comunidade não é chegar aos 1000 membros. A visão da nossa comunidade não é plantar 100 igrejas. A visão da nossa comunidade não é construir um templo. A visão da nossa comunidade será um espaço onde as pessoas cresçam, amadureçam e impactem pessoas e contextos. É isso que nós sonhamos para a igreja. Se a consequência disso for que nós vamos plantar outras igrejas, que nós vamos chegar a 1000 membros, amém. Mas não é atrás disso que nós estamos. Isso pode vir como uma consequência secundária, mas não é isso o nosso alvo. Ok? E por isso o retiro e a temática de todo esse mês, ela está profundamente linkada e vinculada à nossa visão de comunidade. Assim como nós já tivemos séries em que a série estava vinculada profundamente à missão da nossa comunidade. Assim como a série anterior, que falou de relacionamentos profundos, estava profundamente vinculada a valores da nossa comunidade. Okay? Nós sempre vamos estar falando de coisas que estão profundamente vinculadas com aquilo que nós somos, que nós queremos ser, como igreja e como comunidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema generosidade. Isso é um pouco circunstancial, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa de Deus. O Paulo está indo para a África, então nós vamos falar de generosidade, né? Porque, de fato, falar desse tema pensando nas contas da igreja, para mim é terrivelmente constrangedor falar desse assunto. Mas hoje nós vamos ouvir, porque nós estamos falando de gente sem teto,
de gente que não tem água potável, de gente que perdeu tudo. Aí eu não me sinto absolutamente nem um pouco constrangido de falar desse tema. Amém? Semana que vem é Dia das Mães, então nós vamos falar de família. Porque generosidade é um reflexo de maturidade. Pessoas maduras na fé são generosas. Pessoas imaturas não são. Pessoas maduras na fé passaram por uma conversão também do bolso, não apenas da alma, se é que a gente poderia falar disso. Assim também, família é um reflexo de maturidade, ok? Uma fé madura se reflete no modo como a gente vive em família. No domingo do retiro, nós vamos falar sobre uma comunidade madura. O que é uma comunidade madura? Comunidade de fé, certo? O que é uma igreja madura? E depois do retiro, no dia 26, nós vamos falar dessa comunidade madura impactando contextos. Isso tem a ver com diaconia. E aí a gente também já vai começar a falar do nosso projeto do segundo semestre, que você vai ser informado no final do mês. Mas vai pensando já o que seria isso, né? Ok? Então hoje nós vamos falar de generosidade. Eu quero fazer isso a partir do texto de 2 Coríntios, capítulo 8. Quero convidar você a ler trechos dessa palavra e a gente vai fazendo alguns comentários, algumas ponderações em torno desse texto bíblico. Vamos lá? O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, na sua segunda carta, dizendo então: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Que graça será que é essa que a igreja recebeu? A gente, quando pensa em uma graça recebida, a gente pensa em muitas coisas, né? Mas que graça será que foi essa que a igreja da Macedônia recebeu? A graça foi essa. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. A graça que eles receberam foi a graça de poder contribuir em circunstâncias desfavoráveis. Uma vez tinha um livro que eu nunca mais encontrei, mas era um devocional em forma de charges. Ele se chamava Café com Deus. E tinha uma charge que eu cheguei a copiar e colocar em cartazes em retiros de jovens, porque eu achei demais aquela charge. Era uma pessoa orando, dizendo: Senhor, nos abençoe, derrame toda sorte de bênçãos e graças sobre as nossas vidas, e todo mundo ao redor dizendo amém, amém. E de repente ele diz: Senhor, faz chover uma chuva de generosidade, de capacidade de doação. E de repente, quando a pessoa abre o olho, está todo mundo com o guarda-chuva aberto. Porque às vezes não é esse tipo de chuva de bênçãos que a gente espera. A gente quer receber. E aqui se está falando da graça de doar e doar-se. As figuras que vocês vão ver ao longo dessa pregação são imagens de crianças e do contexto da Maura, da missionária, lá para onde o Paulo está indo, ok? Não são figuras da internet, são figuras de crianças atendidas no projeto da Maura. Então, primeiro ponto, só existe generosidade a partir da graça. Por quê? Porque a generosidade não está ligada ao mérito de quem recebe. A pergunta da pessoa generosa não é se aquela pessoa que vai receber, se ela merece receber. Essa questão não entra na jogada. A questão da generosidade tem a ver com o caráter transformado de quem está doando, e não com a resposta que a outra pessoa vai dar à doação que ela recebe. Ok? Muitas vezes a gente entende assim: eu não dou porque as pessoas vão usar mal as coisas que eu der. Pode ser que elas realmente usem.
Mas enquanto elas usam o mal, você vai se tornando mesquinho, pão duro, etc, etc. E isso também te torna mal. Em segundo lugar, a generosidade não depende de condições favoráveis, é o que o texto disse. É uma justificativa mental essa ideia que a gente tem de que para dar a gente tem que ter muito. Para se tornar generoso, primeiro a gente tem que ter muito. E eu lembro quando eu era pastor lá em Goiás, e naquele período houve o terremoto no Haiti. E um rapaz da nossa comunidade, o Juliano, que hoje está morando na Austrália, casou-se e foi morar na Austrália. O Juliano, ele era muito envolvido em impactos da Jocum, esse tipo de coisa, foi fazer vários... Todo carnaval ele estava num projeto missionário diferente, num lugar diferente do país, e foi num desses projetos que ele conheceu a esposa com quem hoje ele está casado. Mas naquele período, através da Jocum e com a ajuda da nossa comunidade local, o Juliano foi para o Haiti. De muitas experiências que ele contou quando ele retornou do Haiti, logo depois do terremoto, eles tinham a expressa recomendação, e na verdade era uma proibição, de que eles não deveriam dar comida para as crianças no meio da rua, mesmo vendo que elas estivessem com muita fome, porque se você desse para um, ia juntar 1000 ao seu redor, certo? Então é uma situação, entrar em realidades assim você tem que ter um coração extremamente forte, porque você vê a necessidade ali e é terrível. E num dia daqueles, ele viu um grupo de meninos, e ele tinha um pacote de bolacha na mochila, e lá pelas tantas ele chamou um daqueles meninos para o canto, e ele disse: cara, eu não tenho como ajudar todo mundo. Eu vou dar um pacote de bolacha para você porque é o que eu tenho aqui comigo. E ele entregou o pacote de bolacha para o menino. E para surpresa dele, ao invés do menino se esconder atrás de uma moita ou algum lugar assim para comer a bolacha, ele foi na direção dos amigos, entregou uma bolacha para cada um e a última bolacha ele comeu. A última bolacha ele comeu. O texto aqui diz assim que a generosidade, ela não depende de condições favoráveis. Os macedônios, no meio da mais severa tribulação, demonstraram grande alegria. Estavam felizes apesar da severa tribulação que passavam, dos problemas provavelmente ligados à perseguição. No meio de extrema pobreza, segundo as palavras do apóstolo Paulo, transbordaram em rica generosidade. Para ser generoso tem que ter dinheiro. Mentira. Para ser generoso tem que estar cheio de Deus. Eu fico pensando, e me desculpe, hoje eu vou ser um pouco incisivo, vocês me perdoem, se eu nunca fui, hoje eu vou ser. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para nós. Se nós tivéssemos que ser usados como exemplo para os coríntios, eu fico me perguntando se ele escrevesse sobre mim, talvez, se ele não escreveria mais ou menos assim. Como seria se ele descrevesse a minha relação com o dinheiro ou a nossa relação com o dinheiro? Talvez ele dissesse assim: no conforto de uma vida estável, vivem sempre insatisfeitos. Estão sempre reclamando que não têm o suficiente. E na abastança de bens, se mostram mesquinhos e egoístas. Não façam como o pessoal da igreja lá da comunidade da Trindade. Eu espero uma atitude diferente de vocês, ó Coríntios. Não sei se era assim que o apóstolo Paulo escreveria para nós. Mas eu acho que às vezes é um pouco assim que nós nos comportamos. A gente tem tanto,
tanto e vive insatisfeito. Tem tanta coisa que nem sabe o que fazer com ela, com elas. E muitas vezes nos mostramos mesquinhos e egoístas. O texto continua dizendo: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, os macedônios, e até além do que podiam. Se sacrificaram até demais. E por quê? Porque eles foram constrangidos, não por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente. O texto dá a entender que o apóstolo Paulo disse: queridos, a ideia é de que o pessoal lá na Judéia, para quem nós estamos levantando essa oferta, e eu não falei do contexto, me perdoem, a questão que está por trás disso aqui é de que na Judéia estava acontecendo uma grande fome, e os irmãos da igreja da Judéia estavam passando necessidade, e o apóstolo Paulo estava levantando uma oferta nas igrejas gentílicas, nas igrejas não judaicas, nas igrejas de maneira especial fundadas por ele, para levar recursos para a igreja da Judéia. E esses cristãos macedônios, eles suplicaram insistentemente: você não pode nos proibir da oportunidade de fazer parte desse negócio. Nós temos pouco, mas com o pouco que nós temos, nós queremos ajudar, igual a nós, não é? Igual a nós. Com o muito que nós temos, nós só damos o mínimo. O mínimo possível. O mínimo possível. Porque nós temos outras prioridades. Então eles suplicaram insistentemente o que eles compreendiam como um privilégio de participar dessa assistência aos santos, aqueles outros irmãos que estavam padecendo necessidades na Judéia. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Algumas ponderações aqui. A generosidade é uma manifestação de amor sacrificial. Ou seja, alguém que dá o que está sobrando ou que não lhe serve mais, não é uma pessoa generosa. Quando a gente, às vezes, não é uma... É uma crítica sim, vamos admitir, é uma crítica sim. Quando a gente pega assim, vamos ajudar lá na serrinha, para o brechó. Daí a gente vai lá e diz assim: essa eu não quero mais, essa aqui está feia, essa aqui ficou brega, essa aqui tem um buraco, então essas aqui, ok? E aí vai. Isso é generosidade? Não. Não. Isso não tem nada a ver com generosidade. Isso ainda ajuda, mas não é uma atitude generosa. Entende o que eu quero dizer? Ok? Não tem nada a ver com generosidade. Não é um reflexo do Evangelho. É o que se esperaria de qualquer ser humano que ainda não perdeu a sua humanidade. Ok? Então, generosidade não tem a ver com dar sobras, não tem a ver com dar o que eu não quero mais. Generosidade tem a ver com abrir mão de alguma coisa que eu gosto. Tem a ver com abrir mão de coisas que são importantes para mim, em função da compaixão com aquele que não tem. A generosidade sempre me coloca num espaço de sacrifício, em que a coisa já não está muito fácil, mas tem gente que está pior do que eu, então eu vou dar mais um passo, eu vou apertar a rosca mais um pouquinho. Porque, como a gente brinca às vezes, queridos irmãos, o meu problema é o sonho de muita gente. O meu problema é o sonho de todos os habitantes, provavelmente, praticamente todos os habitantes da cidade de Beira. Eles trocariam num piscar de olhos a vida que eles têm pelos meus problemas. Certo? O texto também diz que a generosidade é sempre voluntária e consciente.
Não tem a ver com algum tipo de constrangimento. O texto disse que eles suplicaram, eles queriam fazer parte daquilo, por iniciativa própria. O apóstolo Paulo diz que eles fizeram isso. Não é uma questão de medo, se você não fizer, uma coisa ruim vai acontecer com você. Uma tentativa de vanglória, eu vou fazer porque daí eu vou parecer para as pessoas uma pessoa generosa. Eu gostaria que as pessoas me vissem assim. Uma tentativa de barganha, eu vou dar porque daí Deus vai me dar em troca. Ou uma ingenuidade sobre os resultados. Eu vou dar esperando que as pessoas que vão receber vão fazer sempre o melhor com aquilo que eu dou. Não tem a ver com nenhuma dessas coisas. 5. A generosidade é um ato de confiança em Deus e de serviço ao próximo. O texto lá diz que eles se deram a Deus, se dedicaram a Deus e se deram também a eles, aos apóstolos, em serviço. O modo como nós gerimos os nossos recursos demonstra quem é o Senhor do nosso coração. Gostaria que você gravasse essa frase. Se você não gravar nenhuma outra que eu falar aqui nessa manhã, mas que você gravasse esta frase. O modo como nós gerimos os nossos recursos demonstra quem é o Senhor do nosso coração. Amém? Então, falar de dinheiro é falar de um assunto extremamente espiritual. Jesus chamou dinheiro de mamon como um Deus rival. Ele disse: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão servir a um ou vão servir a outro. E a gente percebe a quem nós estamos servindo pela maneira como nós administramos esses recursos. Simples assim. Faça a sua própria autoanálise e você vai ter um pouco de noção de onde está o seu coração. Versículo 6 diz assim: recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça. De novo, ele chama isso de ato de graça da parte de vocês. Agora ele está falando da coleta, da contribuição dos próprios coríntios. Ele não está mais usando os macedônios como exemplo. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, não é uma imposição, porque isso não pode ser imposto. Isso ou é fruto de um coração transformado ou não tem como impor. Mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Isso tem a ver com Jesus, nós somos discípulos dele. Portanto, a generosidade é um reflexo do caráter de Cristo. Ele se esvaziou, ele se fez servo, ele deu a si mesmo como oferta de amor. Espera-se que seus discípulos trilhem o mesmo caminho. Ou não? Se nós dizemos que nós somos seguidores de Jesus, e o caminho de Jesus foi esse, então espera-se, no mínimo, que nós o imitemos em relação a esses aspectos. Okay? A generosidade é um reflexo do caráter de Cristo. Se a generosidade está ausente, isso significa o quê? Provavelmente que Jesus está ausente. Simples assim. Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Às vezes a gente tem uma forte disposição de fazer coisas, mas
o zelo em concluir essas coisas é menor, né? É com tudo assim. A gente vira o 1º de janeiro dizendo assim, uma forte disposição de voltar a caminhar. No dia 15 de janeiro, a disposição, o zelo em concluir a forte disposição já terminou, né? Assim também são com algumas coisas espirituais. De acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Portanto, a generosidade refere-se à proporcionalidade. O desafio aqui não é que a gente tenha que dar aquilo que a gente não possui, mas de que a gente seja um pouco mais honesto em relação àquilo que a gente realmente necessita e aquilo que é meramente nossos desejos. Porque, de fato, geralmente nós estamos correndo da satisfação dos nossos desejos e não das nossas necessidades. E nós aqui estamos nos referindo a pessoas que estão passando necessidade e não que estão tolhidas de desejos. Ok? Em 8º lugar, a generosidade visa igualdade. Deus não faz acepção de pessoas, Deus envia chuva sobre justos e injustos, Ele não escolhe a quem Ele vai abençoar. E uma sociedade em que todos possam ter atendidas suas necessidades básicas é, sim, uma expressão do reino de Deus. Porque no céu não vai haver rico nem pobre. Amém? Portanto, no meio do povo de Deus, essa disparidade também não deveria ser tão grande, porque nós deveríamos ser uma expressão do céu na terra. Amém? Indo para os finalmente, agradeço a Deus que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Está indo para quê? Para recolher a oferta. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar essa doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa dedicação. Veja o cuidado do apóstolo Paulo aqui, em escolher as pessoas que vão ajudar ele a levar a oferta até Jerusalém e as pessoas que vão recolher a oferta nas igrejas locais. São pessoas conhecidas, testadas, com um caráter aprovado. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta. Olha o cuidado do apóstolo Paulo aqui. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão que muitas vezes, de muitas maneiras, já nos provou que é muito dedicado e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro, cooperador entre vocês, ou seja, vocês o conhecem muito bem. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. A generosidade requer transparência. Ok? Precisa haver prestação de contas, e o apóstolo, isso é bíblico. E o apóstolo Paulo tem um cuidado meticuloso com essas questões quando ele está lidando com o dinheiro das outras pessoas. Okay? Tem que ter portal da transparência. Tem que ter.
E isso também é um valor da nossa comunidade. Está entre os valores da nossa comunidade. E é assim que tem que ser. Todo mundo tem que ter acesso para onde o dinheiro vai, de que maneira é usado, o que é feito e por que é feito. E isso é bíblico. Paulo tinha então essas duas preocupações, o modo como as ofertas seriam destinadas e a integridade das pessoas que iam lidar com o dinheiro. Porque escândalos envolvendo o uso do dinheiro dentro da igreja, já existem citações disso nas cartas do apóstolo Paulo, inclusive referindo-se à igreja de Corinto. Ok? Isso não é um problema da nossa geração. Isso é um problema do ser humano de todos os tempos. Terminando para refletir e praticar, a pergunta à luz do texto bíblico, do que nós ouvimos, você se descreveria como uma pessoa generosa? Honestamente, você se descreveria como uma pessoa generosa? Responda para você mesmo. Em segundo lugar, que impacto sua espiritualidade, a sua relação com Deus causa nas suas prioridades financeiras? Por que é que você acha, por exemplo, que entre as suas prioridades, a sua comunidade de fé está entre as últimas? Por quê? Isso está ligado à sua compreensão do Evangelho? Ou está ligado à ao seu próprio caráter? No sentido de que Cristo ainda não entrou, você não permitiu que ele entrasse nessa área da sua vida e tocasse você nessa área da sua vida. E a última pergunta é: que decisão você vai tomar hoje acerca disso? Não é uma decisão para ser tomada amanhã, é uma decisão para ser tomada hoje. O autor de Hebreus escreveu: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O dia de Deus agir é sempre no presente, é hoje. O amanhã nunca chega, ok? Porque quando ele chega, ele já é hoje. Portanto, o dia de Deus agir na sua vida é hoje. E isso, logicamente, se refere ao dia a dia do uso dos nossos recursos envolvendo a nossa própria comunidade de fé, a igreja onde você faz parte, e logicamente se refere a esse projeto agora que nós temos de envio de uma pessoa do nosso meio para a África. As duas coisas estão dentro do horizonte da mensagem aqui nessa manhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos nos olhar, nos enxergar nesse espelho específico que a Tua palavra nos coloca nessa manhã, esse espelho da generosidade. Talvez a minha visão acerca de mim mesmo não seja completamente clara, mas quando eu me coloco diante desse espelho, eu não consigo ver Cristo refletido na imagem à minha frente. Eu vejo uma pessoa que precisa se arrepender, que precisa se desensimesmar, sair do seu egoísmo mórbido e passar a pensar e refletir com outros critérios. Quando eu olho para a igreja de maneira geral, e talvez a minha leitura não seja a mais precisa, a mais exata, mas eu acho que nós também não refletimos nas nossas relações o desejo por igualdade que existia nas relações da igreja primitiva.
em que não havia necessitados entre eles, em que eles compartilhavam dos recursos, em que eles não consideravam as suas próprias coisas, mas tudo era de Deus, e portanto tudo também estava a serviço das pessoas. Nossa oração no final dessa mensagem é: Senhor, somos um espelho, uma imagem espelhada altamente distorcida, que não reflete aquilo que Cristo é, não reflete a proposta de Jesus para o mundo, e que, portanto, não serve para salgar a vida na terra, mas acaba sendo apenas mais do mesmo, com leves nuances de melhoras. Ó Deus, converte-nos e seremos convertidos. Que a Tua palavra nos mexa profundamente conosco. Que a gente consiga olhar de maneira mais clara a partir do Evangelho para as nossas vidas e distinguir aquilo que são necessidades e aquilo que são desejos. Desejos tantas vezes alimentados pela nossa cobiça, pela nossa idolatria, pela nossa falta de relação com Deus, pelo fato de nós sermos extremamente mal resolvidos, não saber quem nós somos, nem para que nós existimos. Então nós temos que tapar os buracos da nossa alma, onde Deus deveria estar preenchendo esses buracos, nós tapamos com coisas, com dinheiro, com compras, com sonhos materiais. E ao invés do buraco ser tapado, ele cresce cada vez mais. Ele é um buraco negro dentro da nossa alma, que engole tudo e nunca é o suficiente. Ó Deus, cura-nos da nossa ansiedade, cura-nos, ó Deus, do nosso consumismo, cura-nos. Porque nós estamos doentes. Cura-nos para que as nossas vidas sejam medicina, sejam cura também para as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém.